Agora sim, direto para Brasília, com a repórter Janaína Camelo explicando esse acórdão do Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Janaína, bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago, para todos que nos assistem. Pois é, né? E a expectativa é que esse julgamento aconteça ainda neste ano. Se tudo der certo nessa fase processual, se não houver questionamento, se todos os prazos ali iniciais forem cumpridos, a gente não sabe dizer se será, né, Thiago, de fato, mas essa é a expectativa. O que pode influenciar, por exemplo, nesse tema, é o número de, nesse tempo, até o julgamento de fato, é o número de testemunhas ali que vão ser arroladas para cada um dos réus, né? Não há um limite específico, a lei não define um limite, mas se o relator, o ministro Alexandre de Moraes, entender ali que há um exagero no número de testemunhas, então ele acaba indeferindo o pedido da defesa para que esse julgamento ele ande o mais rápido possível. Mas, Thiago, em média, as ações que são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes demoram ali em cerca de 6 meses até essas ações serem julgadas. Então, considerando isso, daria ali sim para esse julgamento acontecer ainda nesse ano, né? Então, agora começa a fase de instrução penal, porque agora com esse acórdão publicado, abre-se ali uma ação penal e aí Jair Bolsonaro e esses 7 acusados viram oficialmente réus no Supremo Tribunal Federal. Antes dessa fase de instrução penal, Thiago, os advogados as defesas dos acusados, eles vão ser primeiro notificados. Já foram notificados, inclusive terão 5 dias ali para fazer qualquer tipo de questionamento com relação à decisão. Aí sim, depois começa a fase de instrução penal, onde são colhidas as provas, são feitas novas diligências, essas testemunhas ali vão ser ouvidas e aí sim, depois disso tudo, aí o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele marca uma data para o julgamento, que vai definir aí se esses acusados vão ser sentenciados, condenados ou absolvidos. Thiago. Bom, estaremos acompanhando, claro, então, hoje a publicação do acórdão. Janaína Camelo com as informações de Brasília. Você volta daqui a pouquinho ao Jornal Jovem Pan. Vou fazer uma pergunta para o Cristiano Vilela, uma resposta breve, mas para uma pergunta de $1 milhão. Quando começa esse julgamento, Cristiano Vilela? Olha, Thiago, essa pergunta ela só é mais difícil do que só é menos difícil do que a outra. Quando termina? Quando termina é que realmente é o mais difícil, porque de fato é um processo com muitos réus que pode se prolongar, eventualmente pode ser dada uma tramitação mais rápida, até na visão de que ele seja julgado ainda esse ano. O início, em tese, ele vai depender, os próximos passos vai depender da tramitação administrativa da Justiça Eleitoral. A tendência é que cerca dos próximos dias já venha a possibilidade da manifestação dessa defesa prévia e aí sim, talvez agora ao longo do mês de maio já tenhamos o início da fase de apresentação de provas e eventual oitiva das testemunhas. Deise, para o mundo político, a ansiedade em relação a isso, não é? Exato. E aí, se a gente for parar para pensar, né, e não querendo me estender, mas tem um conflito de legitimidades aqui, né, Thiago e Cristiano? Porque, de um lado, a gente tem o judiciário reafirmando a punição como um valor democrático e, do outro, uma parte do legislativo com essa indulgência em nome de uma suposta pacificação, né? Então, os poderes aí, eles estão agindo de forma contrária, né? É interessante isso.